volta aí na continuidade aí sobre o dízimo. E, como eu falei no anterior, nós vamos fazer um paralelo, né, do que o Eterno tem como objetivo. A sua casa, para que é o dízimo, para a sua casa, e o que os homens fizeram, né, dessa doutrina, desse ensino, desse trabalho, né, que a nação de Israel vivia fazendo, tinha que trabalhar em cima disso, e o que eles hoje propagam usando essa passagem de Malaquias 3:10, não é isso? E eles lançam sobre os incautos, as pessoas que não têm muito conhecimento, que não têm leitura da Escritura Sagrada, ameaças, como eu falei, maldições, que você vai ser amaldiçoado porque não dá o dízimo. Está igual o INSS, né? O camarada vai lá com tuberculose, dá complexo B, o cara vai com outra doença, dá complexo B, tudo é curado por complexo B. A mesma coisa, se você tem problema familiar, porque tu não dá o dízimo. Se você tem problema financeiro, você não dá o dízimo. Se você está doente, você não dá o dízimo. Então, sempre eles usam essa informação para assustar, para trazer medo à população. Bom, isso é muito, muito ruim, a gente sabe disso, para quem tem noção, ou para quem não tem noção, vai prestando atenção no que eu estou falando aí, porque você precisa ser despertado do que nós estamos falando aqui. Tá? Aqui ele diz que vocês estão me roubando, tá? E que precisa trazer dízimos, todos os dízimos para a casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos pegar primeiro a palavra mantimento. Eu pergunto para você, o que é mantimento? A maioria das pessoas que eu pergunto vai dizer, é comida, arroz, feijão. A palavra mantimento, o radical dela vem de manter. O que mantém você? É só comida? Você não precisa beber, você não precisa vestir, você não precisa se abrigar, né? Ter uma casa para morar. Então, mantimento é para ter todas as necessidades básicas supridas. Essa era a razão do dízimo. Todas as necessidades, seja do órfão, da viúva, do estrangeiro, ou dos levitas que prestavam serviço, que não podiam plantar, não podiam fazer nada, a não ser trabalhar dentro do serviço, né, sacerdotal, ali de sacrifício de animais, eles precisavam, com certeza, receber alguma coisa por isso. É que eles ajudavam a nação toda. E vou acrescentar algumas passagens, tá, que o Altíssimo vai aplicar naquele tempo, né, que está em Êxodo 22, que diz assim, a nenhuma viúva, nem órfão, afligireis. Deuteronômio 18. Circuncidai, pois, o vosso coração e a mente, e não mais endureçais a vossa cerviz, não sejam rebeldes, pois o Eterno, o vosso soberano, é o soberano dos soberanos, é o Senhor dos senhores, o soberano grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Deuteronômio 24:17. Não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Ezequiel 22, versículo 7. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Zacarias 7:10. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Bom, isso é o que está na Torá e no Taná, que é chamado Antigo Testamento. Não tem nada de antigo, né? É o Testamento. Agora vamos fazer um paralelo da mensagem, que é um texto maravilhoso, tá? A qual o Filho do Homem, o Altíssimo, enviou seu Filho, e nos ensinou algumas coisas. Tá? O Altíssimo
treinou o Mashiach para que ele fizesse o serviço, né, que agora ele é responsável, não mais a tribo de Levi. Nós sabemos que houve mudança, né, a tribo de Levi para de fazer o serviço de sacerdotes, de sacrifício de animais. Por quê? Porque o Mashiach morreu por nós. Então, nos outros vídeos falando sobre a casa do Eterno, nós fizemos esse trabalho de entender isso. Tá? Se não há mais necessidade de morrer animais, né, então aquela tribo deixa de prestar o serviço, que deveria ser entendido por aquela tribo e pelo próprio povo de Israel. Só que eles não entenderam, né? Foram contra o Mashiach, foram contra os seus discípulos e toda a congregação que se formou pela pregação deles. Até hoje nós temos confusão baseada nisso, né? Como o Mashiach é da tribo de Judá, né, de Arudá, ele agora passa a ser o responsável por essa administração, não mais da tribo de Levi. A igreja primitiva, ela, depois que entendeu que Yahushua era o cordeiro de sacrifício, que não haveria mais necessidade de matar nenhum animal para perdão dos pecados, eles vão ali constantemente ao templo, não para se reunir lá, não porque aí eu empregava, tinha coral cantando, eles iam lá para dizer para eles, esse lugar tem que parar esse serviço. Essa morte de animais foi interrompida pela morte do Filho do Altíssimo. Então, havia esse trabalho ali incessante da igreja primitiva, né, do povo do Mashiach, para incentivar aquelas pessoas a passarem a crer na morte do Mashiach e recebê-lo como Senhor. Tá? Então, se tivesse sido entendido, a tribo de Levi ia compreender, largar o serviço de sacrifício de animais, cada um ia procurar sua responsabilidade no dever diário, e vai passar a caber as responsabilidades da nação, né? Se aceitassem o Mashiach Yahushua, Jesus o Messias, como o Senhor dela, como o rei dela, eles passariam a ser responsáveis, né? A tribo de Judá passaria a ser responsável por esse serviço. Só que isso não ocorreu, a gente sabe, a batalha foi grande, né? A perseguição foi grande, e não deu certo, mas o plano do Eterno não estava esquecido. Eu só vou fazer menção aqui a uma passagem que Pedro faz referência, tá? Quando eu falei em Êxodo 19, versículo 6, que o Eterno queria que todas as tribos fossem um reino de sacerdotes, né? Era esse o plano dele, mas aí houve o erro do bezerro, da idolatria, e aí a tribo de Levi vai fazer o serviço. Só que o plano do Eterno tem que ser cumprido, ele não pode deixar passar e o plano dele não ser realizado. O que acontece? Através da igreja, do Mashiach, vai se cumprir, tá? Que todas as tribos passam a ser sacerdotes. E Pedro vai fazer essa menção lá na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 9 e 10. Tá? Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Altíssimo, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes erais povo, que não erais povo, mas agora sois povo do Eterno, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então Pedro associa que o trabalho da igreja, tá, que vem ser realizado em anunciar o evangelho a todas as nações, vai criar, tá, justamente o conhecimento de que o plano do Eterno de fazer Israel ser uma nação santa para produzir fé nas outras nações se cumpre no Mashiach e na sua igreja, na sua congregação, com o seu povo, aqueles que foram chamados para segui-lo. Então, esse trabalho passa a ser realizado quando Pedro diz aqui: vocês agora são nação santa, sacerdócio real. Então, o Mashiach, ele vai cumprir, ele vai determinar que o plano do Eterno seja cumprido na sua época, até os nossos dias, e nós sabemos disso. Né? Então, agora, o paralelo. Tá? Esse é o paralelo. O Mashiach, no momento da sua pregação, ele vai fazer
uma exposição que eu considero muito séria. Acho não, é muito séria. Eu vou ler aqui parte dela, não vou ler toda, porque aqui nós temos 2 grupos, e ele seleciona, e ele vai fazer a mesma menção para um e para o outro, mas as consequências de um grupo para o outro é diferente. Ele diz assim o seguinte, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Não falou o povo de Israel, todas as nações. O que ele vai cobrar dessas nações? E ele separará um dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Lá no rebanho vai separando, que é ovelha, lá é cabrito. E ele diz assim: e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso, foste me ver. Quero só salientar aqui que esse preso aqui não são os criminosos que estão nos cárceres das cadeias, não. Era o povo do Altíssimo que era perseguido, jogado nos cárceres, e as pessoas deixavam abandonados os irmãos lá, presos nessas prisões, porque pregavam o Evangelho. Tá? Agora, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? E o rei responde: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então agora, complementando a questão do outro lado, dos cabritos, foi o contrário. Ele vai falar a mesma coisa. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E aí os cabritos vão perguntar para ele: mas quando nós te vimos, você com fome, você com sede, você nu? E ele vai dizer: quando você deixaram de fazer aos meus pequeninos irmãos, se deixaram de fazer a mim. Veja que todas essas necessidades que ele aplicou aqui, está se referindo às necessidades básicas, para que haja mantimento na minha casa. Se a rebeldia do homem, quando ele fala aqui, ele vai juntar as nações, não vai juntar só Israel, a rebeldia de ir contra o pai dele, de ir contra a casa do pai dele, que ele está aqui afirmando, tá? Que esse grupo de irmãos que precisavam de vestir, beber, comer, se abrigar, ser visitado porque está doente, ser visitado porque está preso. E eles fizeram, são ovelhas, alcançarão o reino. Não fizeram, são bodes e não alcançarão o reino. Haverá tormento para essas pessoas, como ele diz aqui, o sofrimento será grande dessas pessoas porque serão rejeitadas. Ele vai dizer assim: porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, como falei, vou pular aqui. Quando nós não te ajudamos, vocês deixaram de fazer os meus pequeninos. Ele vai dizer: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu faço esse paralelo com o Malaquias 3:10. Para que haja mantimento na minha casa. Se, tá? Agora vamos lá, se na consciência de muitas pessoas a casa do Altíssimo é um prédio feito de pedra, da qual as pessoas dizem que é a casa de Deus, onde as denominações ou qualquer outra religião, incluindo qualquer uma que seja aí ímpia, que esteja indo contra os ensinos da Sagrada Escritura, mudando
o conceito, mudando as informações, aonde o Eterno está dizendo que a casa dele precisa receber mantimento. E aí o Mashiach vem fazer essa informação aqui. O Eterno estava falando de prédio, está falando que a igreja aqui é um prédio de tijolo, ou ele está se referindo que a igreja são pessoas. Não podemos confundir pessoa jurídica com pessoa física. Pessoas jurídicas são padarias, são farmácias, são açougues, supermercados, que você funda lá e bota o nome que você quiser. A igreja do Senhor é um corpo vivo. São pessoas físicas e não jurídicas. E a reclamação, essa cobrança do autista que está se sentindo roubado, é justamente porque eles estão tirando o direito da viúva, do órfão, do pobre, do estrangeiro, do levita. A nação não estava contribuindo para essas necessidades diárias. Bom, aqui a gente vai de novo dar uma pausa, tá? Para não alongar muito esses vídeos. E vamos dar continuidade ao que estamos falando, tá bom? Então até o próximo vídeo.